Bem-vindos, internautas, a mais um episódio do Ponto e Contraponto aqui do site jamildo.com, com trabalhos técnicos de Jairo Lima. A gente começa a debater sobre o curso de Medicina para Assentados da UFPE, que gerou tanta polêmica no meio político e no meio jurídico também. Nós trouxemos aqui para ajudar a entender melhor esse assunto do ponto de vista jurídico, dois especialistas, dois ilustres advogados. Carlos Santana. Obrigado, Jamildo, mais uma vez. Obrigado aos internautas aqui que nos assistem e nos acompanham e espero que a gente possa aqui esclarecer para a população esses pontos importantes. E nossa bela e inteligente Nara Cisneiros. Muito bem-vinda. Obrigada, Jamildo. Bom dia a todos que estão assistindo também. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de a gente trazer para a população, trazer para todo mundo as informações um pouquinho mais técnicas, um pouquinho mais fora do debate político-ideológico. Isso. Assim. Fazendo uma breve introdução aqui, o tema escalou nacionalmente, a Nicolas Ferreira chamou nacionalmente de uma aberração. Também teve o presidente da Frente de Medicina, parlamentar da Medicina, o senador doutor Irã, lá do Roraima, chamou de anomalia. E o Alfredo Gomes, o reitor da UFPE, aqui no programa, reclamou de judicialização da lacração. Quem também tocou fogo localmente foi o vereador Tiago Medina, que ele, inclusive, o reitor teve a oportunidade de chamar de oportunista, de forma oblíqua, de forma indireta, falando assim, o programa é destinado a um grupo bem mais amplo do que aqueles que vêm a público de forma oportunista e, às vezes, com desinformação. Ele explicou isso numa resposta indireta ao Medina. Inclusive, aqui no programa, a gente teve a oportunidade de ouvi-lo antes da realização do concurso em si, e ele desdenhou. Perguntei, e o que é que você achou da posição de Medina? Ele, quem? Assim, desdenhou, legal. Então, eu queria começar com uma pergunta mais política, mais técnica. Estamos judicializando demais a política pública ou o judiciário está apenas cumprindo seu papel de garantidor da legalidade? Vocês que são operadores do direito. Jamildo, as políticas públicas, muitas delas, e praticamente aquelas que são necessariamente políticas instituídas, estabelecidas e que vinculam a ação estatal, muitas delas são estabelecidas através de lei. Então, é um processo legislativo que o parlamento, que ali representa a sociedade, esse parlamento debate, discute e estabelece uma normatização para a aplicação, instituição e aplicação de uma política pública. Então, do ponto de vista legal, se é uma lei, se é uma norma, ela é possível de ser questionada. Antes de você questionar o mérito, vamos dizer assim, ou seja, o alcance finalístico daquela política, você, do ponto de vista jurídico e normativo, o questionamento da lei ele é possível. E isso não é necessariamente judicializar a política, porque você está judicializando uma norma que você entende que pode ser inconstitucional ou constitucional, legal ou ilegal, e o que quer que seja. Acho que a judicialização da política é quando você judicializa o processo legislativo, quando você, muitas vezes, na discussão ali acalorada de temas que são importantes, você leva esse debate, que é próprio do parlamento, até o judiciário. E, logicamente, cobrando que o judiciário faça uma intervenção exatamente no debate político, que é próprio do parlamento. Agora, você questionar uma lei que existe e que é suscetível de questionamento, inclusive isso é um princípio da Constituição, a inafastabilidade do Poder Judiciário, você questionar o Poder Judiciário, todo mundo pode. Se tem fundamento, se tem argumento, se faz sentido, é outra discussão. Mas o questionamento judicial de algo ou de atos do poder público que o cidadão ou uma entidade entende, ou um parlamentar entende que é equivocado, que é inconstitucional, que é ilegal, que é arbitrário, que quer que seja, eu vejo isso com naturalidade. A gente não pode, na verdade, polemizar ou, vamos dizer assim, diminuir o questionamento que você pode fazer judicialmente, a pretensão jurídica deduzida. Agora, se você vai ter fundamento ou não, argumento ou não, é outro questionamento. E isso não significa necessariamente que você está
judicializando a política. Agora, que no Brasil a gente, efetivamente, os políticos, de uma forma geral, acabam judicializando muitas das pautas e dos temas que são próprios do debate político, isso aí é fato. Você arrodeou muito, mas então não tem lacração. Não, eu entendo que não, porque você dizer que um parlamentar que tem um mandato através que faz parte do processo democrático, representa uma parcela da população, se ele se sente legitimado a questionar um ato do poder público, você achar que essa atitude desse parlamentar é uma lacração, então a gente perdeu completamente o entendimento da institucionalidade do funcionamento da função pública. Doutora Nara. Eu vou concordar com o meu amigo Carlos. Para tudo. Fiquei muito feliz com essa resposta de Carlos, porque assim me parece que é um reconhecimento de que, quando se judicializa essas pautas políticas, que naturalmente são do campo dos parlamentares, do campo legislativo, não é? O que se está fazendo é uma comparação de aderência. Essa norma nova, ela adere ao ordenamento jurídico que nós temos, à Constituição, às outras leis, ao fazer do Estado como ele está, ou não. Essa é a questão sempre da judicialização de políticas públicas e de leis. E assim, na ampla gama, né, das possibilidades de judicialização dessa discussão política. E aí eu vou ampliar um pouco a discussão para a gente pensar assim: o judiciário, ele não sai, um juiz, ele não sai do gabinete dele, um juiz, um desembargador, um ministro, nenhum deles, nenhum julgador sai do gabinete dele e vai para o meio da rua procurar: eu quero discutir sobre isso aqui, vou pegar esse caso, vou levar lá para o meu gabinete para julgar. Isso não acontece. Os casos chegam ao judiciário porque alguém leva lá uma parte que se sente injustiçada, ou porque a decisão é ilegal, ou porque tem uma lei inconstitucional sendo discutida e debatida no parlamento, ou porque, nesse caso aqui, tem uma forma de seleção para vagas de universidade que eu penso que não seja legal, não seja constitucional. É assim que as coisas entram no Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de judicialização da política ou de ampliação do judiciário, ou, como o povo gosta de dizer assim, para depreciar, a ditadura da toga, veja, o judiciário não sai no meio da rua procurando problema para resolver. Os problemas ingressam no judiciário para que ele resolva. E aí a gente precisa pensar que, assim, nesse caso, não é um problema do judiciário. Talvez a gente precise prestar atenção se não é um problema que está acontecendo na formação dos consensos políticos no parlamento ou nas esferas de discussão política. Porque, quando os políticos não conseguem chegar a um consenso, aí é nesse momento que se transfere a discussão para o Poder Judiciário. Perfeito. Parabéns, a senhora conclui depois. Vendo? Vou fazer uma analogia aqui, militar. Vocês não me batam. Se for bobagem, né, sejam generosos comigo. Levando ao extremo. Se fosse um concurso só para militares, com um tema sobre patriotismo, haveria a mesma reação pública? Jamildo, é claro que o curso de medicina ele tem um interesse e um apelo muito maior. Mas você podia fazer um curso de engenharia só para reforçar o exército. A gente nessa dentro da mesma lógica, né? Veja, você tem o Pronera, que foi o programa que deu origem a esse questionamento, ao edital e tudo, que esse fato que chegou ao conhecimento massificado. Programa Nacional de Educação para Áreas de Reforma Agrária. Pronto. Esse programa, ele já existe, segundo palavras do próprio reitor da UFPE e da norma também, desde 98, né? Com mais ênfase em alguns momentos, com menos ênfase em outro, com mais recurso num determinado governo, com menos recurso em outro governo, mas o fato é que ele já existe. Uhum. O que me chama a atenção na posição aqui do reitor, que inclusive eu assisti o programa... Obrigado pela audiência.
O que eu achei interessante, do ponto de vista, para mim, de reflexão, é que ele não trouxe um dado. Ele não trouxe nenhum dado. Ele veio falar aqui, ele falou do programa, ele falou do Pronera, da importância, ele falou de que o programa tem como objetivo atender a população de assentamento no campo, os quilombolas, com o objetivo de que esse médico futuramente formado, ele também retorne para o campo para atender a necessidade dessa população. Deu o exemplo de vários outros cursos que não teve também questionamento, já pelo programa do Pronera, em outras universidades públicas. Agora, o curso de medicina, ele chama a atenção porque todos nós sabemos o quanto é caro investir na formação de um estudante de medicina, principalmente na universidade privada. E você tendo a oportunidade de fazer na universidade pública, que é o que todo mundo tenta e quer conseguir, porque é gratuito, então levanta toda essa celeuma. Agora, é verdade, é uma celeuma casuisticamente, mas não significa dizer que ela não seja legítima. O fato de existir um programa desde 98 e outras turmas de outras disciplinas já passaram e nenhum questionamento foi feito, não deslegitima o questionamento que pode ser feito agora. E não significa dizer que, se foi feito a vida toda, significa que foi feito de forma correta, ou que foi feito de forma justa. Então, esse questionamento ele não deixa de ser legítimo com o passar do tempo. Então, o reitor veio aqui, falou sobre o programa, mas ele não trouxe nenhum dado. Então, se eu tenho um programa desde 1998, que iniciou com o governo Fernando Henrique, até os dias de hoje, então ele devia ter trazido dados específicos para dizer, quantitativos e qualitativos. Quantitativos a gente até consegue. Você faz uma pesquisa rápida e consegue. Quantas pessoas se formaram através do Pronera? Quantas pessoas de nível médio, de nível superior? Agora, o fato é, o objetivo que foi debatido, discutido e ventilado como sendo o objetivo, a finalidade que o programa queria alcançar, será que nesse quantitativo de gente que se formou através desse programa, eu atingi essa qualidade pretendida? Esse dado ele deveria ter trazido. Daqui a pouco a gente entra mais no mérito. Doutora? Talvez, Carlos, você e certamente quem está nos assistindo também não tenha esse dado, mas esse dado existe. Eu não sei se para todos os beneficiários do Pronera, mas eu sei que o MST, que é um dos grandes beneficiários, né, do Pronera, tem esses dados educacionais. E, se a gente comparar os dados de excelência dos alunos, inclusive no mercado de trabalho, depois da formatura, dos egressos do Pronera, como, por exemplo, dos egressos das universidades particulares, os alunos do Pronera são alunos de excelência. Eles são profissionais de excelência no mercado, assim. São estudantes muito bem formados, né? Também, quando você compara os beneficiários das outras cotas públicas para a educação do ensino superior, se você comparar, os alunos também saem muito bem formados, assim, em comparação com os alunos não beneficiários, né, dessas medidas de reparação histórica, né? Então, assim, talvez esse seja um dado que precise ficar mais exposto mesmo, porque ele é um dado que fala em benefício desse tipo de programa de reparação histórica. E aí, para eu voltar aqui nessa questão de Jamildo, provocação. A gente precisa pensar em que contexto também essa polêmica se estabelece, né? Porque, como o reitor disse e Carlos disse aí também, o Pronera não é uma inovação legislativa, não é? Ele existe desde 98, passou pelos governos FHC, Lula, Lula II, Dilma, Temer, Bolsonaro aboliu e ele retornou agora no Lula III, né? Então, ele é um programa de educação
que é extensivo, ele perpassa governos de todas as matizes ideológicas. Então, ele é propriamente um programa de governo, de Estado, né? E não de um governo específico. E o problema da medicina parece ser que, assim, é um curso de elite, é um curso que, costumeiramente, apenas os filhos da elite têm acesso. E a gente talvez precise refletir, e aí essa é uma questão social, de se somente os filhos da elite são capazes de aprender os recursos da medicina, ou se nós estamos, como sociedade, fazendo um padrão de acesso educacional em que os cursos cujo resultado remunera melhor são acessíveis somente aos filhos da elite, e por que nós estamos negando o acesso a esse tipo de educação a certas camadas sociais, né? Você corrobora o argumento dele de que passa essa discussão uma questão central, que seria o preconceito, né? Contra as pessoas menos favorecidas não poderem ter acesso à faculdade. E uma reserva de mercado para a medicina. Elite, né? Na elite. Isso. Duas questões aqui muito mais técnicas, não são ainda do debate jurídico, mas eu acho necessário fazer, porque quando você falou aí, eu me lembrei de mérito. Veja, uma dúvida, a qualidade acadêmica. Acho que você agora respondeu. Eu mesmo não tenho essa idade e, como disse o professor, ele não chegou a ser explicitado aqui. Culpa menos do reitor e mais do apresentador. Como se equilibra a exigência da qualidade acadêmica com a necessidade de compensar desigualdades que começam desde o acesso à educação básica? E a outra dúvida minha era a permanência no campo. Como é que você vai aferir que esse pessoal não faz e depois, de repente, vai ganhar dinheiro num centro como o Recife, uma região metropolitana? Porque essa é a grande discussão. O pessoal não quer ir para o interior porque aqui ganha muito dinheiro, faz mais plantão, então não vê sentido em estar lá alocado no centro. Meu telefone está tocando. Apaga aí. 3 minutos para cada um, vamos embora. Jamildo, nesses dois enfoques aí, você tem que levar em consideração a primeira questão. Se a gente está falando de um assentamento, e o assentamento ele é fruto também de uma política pública, que é a política pública de reforma agrária. Então, essa política ela é estabelecida através do momento que os órgãos de Estado ou de governo chegam lá em determinada localidade, em determinada região, e faz um assentamento para efeitos da reforma agrária. E, com base nessa política de assentamento, também faz parte dessa política o governo ter que dar as condições de vida do homem no campo. Não é só dar a terra, é dar as condições para que ele lá permaneça e explore da terra a sua condição de desenvolvimento econômico e social. Então, se você tem o filho desse assentado que vai participar do acesso à educação, se ele tiver na idade mais tenra, através do sistema público de saúde municipal, na primeira escola, e depois na rede estadual, quando ele estiver no ensino médio, o que é que vai acontecer com isso? Essa pessoa, esse estudante, que vai chegar até o nível médio, ele já vai ser contemplado no acesso à universidade pública através das cotas dos estudantes que são oriundos da escola pública. Então, se você tem aqui, nesse processo da UFPE, como processo seletivo, o ensino médio, a conclusão do ensino médio apenas, e a prova de redação, ou seja, uma análise curricular e a prova de redação. Então, eu estou dizendo que esse estudante do ensino médio, que vem da escola pública, ele já estaria contemplado através da política de cotas para ingresso na universidade pública. Esse é o primeiro ponto. E o que vai acontecer, talvez, é que algum desses estudantes eles podem ser oriundos de uma escola particular, por exemplo. Só que ele está registrado, cadastrado no cadastro das famílias que fazem parte de assentamento, programas de assentamento da reforma agrária, e ele vai ser contemplado com essa vaga, mesmo sendo oriundo de uma escola particular. E quando a gente vai para o edital e para a justificativa, não existe, respondendo agora a sua pergunta,
nenhuma obrigatoriedade, nenhuma vinculação de que esse estudante que vai ser contemplado com essa turma de 80 vagas de medicina do campus de Caruaru, de que ele tenha que retornar ao campo ou retornar para o local de origem dele, para minimamente dar uma contrapartida para esse grupo social no qual ele foi contemplado com uma política pública. Porque como é um certame nacional, agora ensejando aí essa questão que você levantou, o sujeito pode, inclusive, depois de terminar, voltar para a sua cidade natal. Né? Inclusive, o reitor disse que são 1.200 e poucas pessoas, e tem gente do Brasil inteiro. Ele Exato. disse isso aqui. Então, essa pessoa que vai vir cursar aqui, ele pode ir embora depois. Significa dizer que ele vai ficar aqui. Vocês estão rindo, porque vocês sabem que essa é a hora da discordância, né? Eu queria abordar duas coisas aqui diferentes que Carlos falou. Uma é a da obrigatoriedade da permanência no campo, né? De se formar e voltar para o assentamento ou para a área de ocupação de onde aquele estudante seria originário. E aí a gente precisa entender assim, para que é que serve o Pronera, né? O Pronera é um programa de acesso à educação. Então, o ponto não é eu vou produzir profissionais para voltarem para aquele ambiente. O ponto é, eu vou dar a estas pessoas que são tradicionalmente excluídas e marginalizadas o acesso à educação formal universitária, ensino superior. O ponto do Pronera não é o destino do profissional, mas a partida do profissional, né, do estudante, de onde ele veio, e a capacidade de dar àquela população, aos filhos daquela população assentada, não é, a oportunidade de, se quiserem, mudarem de vida. O que acontece, e aí eu vou retornar aos dados que assim, estão nebulosos, eu não tenho uma fonte precisa para indicar a vocês, mas eu sei que no site do MST, se vocês procurarem, esses dados existem. As pessoas que se formam egressos do Pronera costuma ser de voltarem para os assentamentos originários. E aí, veja, não quer dizer que as pessoas que se formarem no campus Caruaru vão ficar nos assentamentos de Caruaru, mas muito provavelmente, porque isso é o que costuma acontecer com os formandos do Pronera, dos outros campos do conhecimento, né, é que eles voltam para os assentamentos de onde eles saíram, exatamente. Costuma ser. Quer dizer que necessariamente vai ser assim com o curso de medicina? Não, porque o curso de medicina, justamente, essa é uma das polêmicas, né? Ele abre um mercado que é muito amplo, que é muito maior, não é? E que tem um acesso financeiro maior também. Mas é como costuma acontecer. E a outra coisa que eu queria abordar é na questão da seleção, que Carlos estava falando, assim. Porque a gente precisa compreender que aqui a igualdade de oportunidades, ela não é uma igualdade formal, de todo mundo fazer o mesmo ponto na mesma prova. A gente está falando de uma igualdade aristotélica, né? Social. De dar a cada um de acordo com sua necessidade, de cada um de acordo com sua possibilidade, né? Então, a gente precisa compreender esse conceito que é aristotélico, é social, e ele abrange de onde você está saindo e até onde você vai chegar. Eu tenho minhas dúvidas se seria possível exigir essa permanência, mesmo que as pessoas já façam isso, vamos dizer assim, porque você não cobra isso dos próprios formandos regulares, quanto mais dos suplementares. Isso. Talvez haja uma vedação, porque a ideia é que a pessoa seja livre para desempenhar a profissão, né? Se a gente pensar, por exemplo... Desculpa, Carlos. Não. Se a gente pensar, por exemplo, nos formandos aqui da Universidade Federal, vou usar outro curso da elite, dos cursos de informática, dificilmente esses profissionais formados na universidade pública ficam no mercado de trabalho no Brasil.
muitas vezes saem para trabalhar nas multinacionais. O reitor aqui, ele no seu programa, ele falou, os parlamentares, em vez de estar discutindo sobre a legalidade do Pronera, dessa turma, deveriam estar fazendo uma legislação que obrigasse, ele falou sobre isso, os estudantes de universidade pública a ter essa contrapartida para haver uma descentralização. Né? Mas só que... o bicho assistiu mesmo. Mas só que isso, você chega também na conclusão de que, pela autonomia administrativa da universidade, e como esse programa é um programa específico, com regras próprias, que não está nas regras regulares das vagas e do curso e da formação dos estudantes de medicina, do curso regular de medicina, como ele bem colocou aqui, ele necessariamente poderia colocar nesse programa, nesse termo, nesse edital, essa obrigação. Então, ele não fez. Ele não fez. Então, é só para registrar. Chama o nome de incoerente. Eita. Ó, vamos agora a um debate mais jurídico, mais específico. Qual o fundamento, sejam objetivos para a gente avançar? Qual o fundamento jurídico mais sólido para afirmar que esse edital viola ou não viola o princípio da isonomia? Em outras palavras, que argumentos constitucionais ou legais pesam mais? Os que defendem cotas específicas ou os que afirmam o tratamento igualitário, no caso concreto? Jamildo, o acesso à universidade pública, o objetivo dele é que ele seja universal, ou seja, que ele possibilite a qualquer pessoa, né, a participar do acesso e do ingresso à universidade pública. A partir do momento que você cria essa turma específica, e como foi bem colocado, essa turma não vai ser custeada com o dinheiro do orçamento da universidade, pelo INCRA, né? Da Universidade Federal, é um recurso oriundo do INCRA, mas entenda, para nós, enquanto sociedade, os dois recursos são públicos. Um vem do INCRA e o outro vem da Federal. Só que esses recursos têm origem na arrecadação de tributos. Então, a sociedade paga o tributo, esse tributo vai para o orçamento e na gestão do orçamento, seja do ponto de vista do executivo ou do ponto de vista do legislador, quando está votando a lei orçamentária, determina que uma parcela desse recurso, da arrecadação, parte vá para o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, e aí necessariamente destina-se para o INCRA, e parte vai para o Ministério da Educação, e dentro do Ministério da Educação vão para as universidades federais, para os institutos técnicos federais. Então, todos esses recursos são recursos públicos e recursos que são transferência da sociedade para o poder público. Então, na hora que você vai estabelecer que essa Faculdade Federal de Pernambuco ela tem capacidade para formar uma outra turma de 80 alunos, ela tem no seu corpo docente a disponibilidade, a ociosidade para ofertar mais a formação de uma outra turma de medicina, a primeira pergunta que se faz é: por que essas 80 vagas não foram ofertadas no processo regular? E aí, secundando aí o seu pensamento, ajudando a colocar mais médico e ajudando a, eventualmente, descentralizar. Segundo, pode vir com a justificativa de que esse orçamento veio do INCRA, o que justifica a turma específica. Certo. Então, você está me dizendo que, com base na capacidade ociosa, se eu pegar os 25 deputados de Pernambuco e cada um fizer uma emenda de R$ 745 mil apenas, e deputado tem emendas individuais milionárias todo ano agora, então os 25 podem se reunir, colocar 16 milhões na Universidade Federal, é 745 mil num ano só. Se os 25 deputados fizerem isso, eles montam outra turma de medicina dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Então, ou seja, se o problema for orçamentário, para eu poder, do ponto de vista isonômico, ofertar essas vagas para o processo de acesso que todo mundo teria o direito, inclusive as cotas, que são as cotas raciais, sociais, de escola pública. Então, e esses estudantes de assentamentos, eles estudam, na sua grande maioria, em escolas públicas, eles estariam contemplados dentro da política de cotas. Então, esse, para mim, é o principal norte da discussão. Doutora?
Ela anotou, foi muito, né? Anotei. Qual o fundamento jurídico mais sólido para afirmar que não violam? Veja, não viola. O STF, inclusive, já decidiu isso, inclusive sobre o próprio Pronera, né? A discussão aqui não é sobre se essas vagas violam ou deixam de violar a isonomia. A Constituição prevê um fundamento de igualdade, aquilo que a gente estava falando antes, prevê um fundamento de igualdade aristotélico, né? Não é a igualdade a partir de agora, quem está mais apto ou menos apto. A igualdade há pessoas que foram tradicionalmente excluídas do acesso à população e a estas pessoas será garantida vaga no ensino superior formal. Este é o fundamento do Pronera e já foi juridicamente discutido e decidido que não viola o critério de isonomia constitucional. Sobre isso não tem mais discussão assim. Mas a gente... Eu queria entrar no ponto do financiamento que Carlos estava falando, de que, assim, todos os recursos são públicos e, portanto, estas 80 vagas sobressalentes poderiam ter sido ofertadas na concorrência ampla pelo SISU, atendendo o critério das cotas, assim, de repente. De fato, todos os recursos são públicos, mas eles vêm por caminhos diferentes. O orçamento que chega para a Universidade Federal de Pernambuco, ele vem do Ministério da Educação. O orçamento que vai para o INCRA, ele faz outro caminho, vem pelo Ministério da Agricultura. Então, são dinheiros diferentes, dotações orçamentárias diferentes. E a Universidade Federal não teria como acessar esse recurso que vem do INCRA, senão pelo caminho do Pronera. Então, é falacioso esse argumento de que todos esses dinheiros podem ser misturados para a mesma coisa e ampliar as vagas do curso completo, do curso de ampla concorrência, né? E, além disso, eu volto a insistir que, assim, essa discussão ela está sendo travada muito especificamente sobre a oferta do curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Mas veja que nunca houve esse debate para os outros cursos. E aí eu insisto de novo, por quê? Porque medicina é diferente do curso de engenharia ambiental. Por quê? Esse debate está sendo levantado apenas para esse curso. E veja que, mesmo neste debate, não se está debatendo sobre os outros cursos. Ninguém está questionando as vagas do Pronera para a engenharia ambiental. Ninguém está questionando as vagas do Pronera para educação de pedagogia. Ninguém está discutindo as vagas do Pronera para nenhuma outra formação. Só se está discutindo as vagas do Pronera para o curso de medicina. Então, a gente precisa estabelecer que este debate ele é ideológico. É mais do que ideológico, assim, nesse sentido, porque ele não diz respeito à política pública de acesso à educação. Ele diz respeito à possibilidade de acesso a um conhecimento específico, que é o conhecimento da medicina. E aí não temos um problema orçamentário. Inclusive, a universidade enfrenta problemas de falta de recurso, mas não é disso que nós estamos falando nesse tema. Gostaria de contraditar, porque eu vi aí um falacioso. Não, só para a gente... É claro que a dotação orçamentária ela é distribuída de acordo com os ministérios. Mas o que eu chamo a atenção é que todo recurso é público. Então, o que está sendo debatido é que não vai ser custo da universidade, não vai ser... Só que isso é orçamento público também. Então, se é orçamento público, é uma eleição
do Executivo ou do legislador, dependendo na formação desse orçamento, aonde aloca esses recursos. E o que eu quero dizer é que, se no conteúdo, de uma forma geral, esse recurso existe, então, muito mais nobre seria ele vir para o processo natural, para que essas vagas fossem ofertadas no processo regular da universidade, uma vez que essas vagas estão sendo ofertadas e vão ser utilizadas para a formação de médicos na mesma estrutura que estava em tese ociosa e que, se esse recurso chegasse, teria, então, a faculdade capacidade de ofertar mais vagas para a sociedade. Entendi. Aproveitar e fazer um breve intervalo para a gente agradecer aqui nossos patrocinadores, em especial o Instituto IGEDUC, que é uma empresa reconhecida por sua integridade, realizando concursos, e a 2D Telecom, que é uma empresa de telefonia. Graças a essa empresa, a gente nunca mais caiu, graças a Deus. Tem uma linha dedicada. Vamos em frente. Não sei se é ocioso, mas está aqui nas minhas anotações, deixe-me fazer essa pergunta. Até que ponto a autonomia universitária permite criar processos seletivos diferenciados? Nara vai dizer, o STF já aprovou, que fogem dos mecanismos nacionais como o Enem e o SISU. Onde está o limite legal dessa autonomia frente ao controle jurisdicional? Se não valer, eu passo para outro. Eu vou dizer isso mesmo que você estava prevendo. O STF já decidiu sobre isso, mas não disse que pode da cabeça dele, não. Disse que pode porque está estabelecido na Constituição. A Constituição estabelece a autonomia universitária, e a autonomia universitária ela tem três pilares, né? A didático-científica, a administrativa e a financeira. E a Lei de Diretrizes e Bases também estabelece, na autonomia universitária, a posição do critério de seleção. Veja, quando a universidade faz, é porque hoje elas estão submetidas ao SISU, né? Assim, que é unificado. Mas eu fiz, você fez também. Vestibular específico da universidade. Quando a gente fazia esse vestibular específico, quem decidia tudo sobre como seria o critério de seleção era a Universidade Federal de Pernambuco. E a gente se submeteu e aceitava aquele critério ali sem discutir. Se a gente saísse para fazer, em vez de fazer aqui na Universidade Federal de Pernambuco, fosse fazer um processo seletivo na UNB, na USP, ou seja lá em que outra universidade pública que fosse, a gente ia submeter ao critério seletivo daquela instituição lá. Beleza. Vamos ver se eu tenho outra lenha aqui nessa fogueira. Como se compatibiliza a ideia de reparação histórica ou ação afirmativa com o risco de que haja favorecimento ideológico ou patrimonial? Pergunta para tensionar, em tese, quando a ação afirmativa vira privilégio ou exceção abusiva? E eu me escudo aqui num amigo meu, que é auditor, e disse, o que é que garante que o sujeito não vai para lá se enfronhar no MST, sabendo que pagaria na iniciativa privada R$5.000, R$10.000 de prestação, e se inscreve no próximo, ele passa e vai ter um curso gratuito. Não seria totalmente despropositado, sabendo que a gente está no Brasil. Embora o reitor, aqui, só para ser justo, ele disse, não tem a menor chance de acontecer. Jamildo, a autonomia administrativa... Agora é valendo, hein? A autonomia administrativa da universidade não é um critério absoluto. Então, o fato de existir autonomia administrativa não dá o direito da reitoria ou do conselho acadêmico da universidade definir e decidir tudo o que quiser. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma instituição pública. Então, existe um regramento minimamente público que deve ser observado, sob pena de você dar uma finalidade específica para essa universidade ou para essa instituição ou para essa estrutura e você deixar de atingir, do ponto de vista universal, os anseios da população e da sociedade. Então, quando eu estou dizendo que a faculdade ela tem autonomia administrativa, é para que eu realmente, enquanto política de governo, que governos mudam a cada 4 anos, eu não queira fazer uma interferência direta na parte científica, acadêmica da universidade, que aí eu estaria exatamente determinando qual a linha de... Uma intromissão, né? Uma intromissão, exatamente. Então,
essa liberdade e essa autonomia a universidade tem que ter, e isso tem que ser defendido, né? Concorde ou não concorde, discorde de outras linhas de pesquisa, o que quer que seja dentro da universidade, mas isso tem que ser defendido, sob pena de você engessar a produção científica e o que quer que seja. Mas, do ponto de vista da autonomia administrativa, eu acho que isso não pode ser visto como um critério absoluto. O Supremo, já em algumas oportunidades, e até nessas decisões que foram dadas aqui pelo TRF da 5ª Região, quando estabeleceu a manutenção e a continuidade do edital do Pronera, também fez referência a essa autonomia administrativa. Mas aí eu chamo a atenção para que, exemplo, vamos dizer que hoje você tenha um programa social chamado Minha Casa Minha Vida. Então, você tem ali gente que compra esses imóveis e tem imóveis que são dados pelo governo em virtude do déficit habitacional. Então, se eu não tenho casa e apartamento, eu preciso construir casa e apartamento. Para construir casa e apartamento, eu preciso de engenheiro. Então, pode ser que eu venha hoje pelo Ministério das Cidades com um programa e eu faço um termo de execução descentralizado, igual o INCRA fez, e eu vou criar uma turma de engenharia civil para filhos de moradores do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que a gente tem que debater não é o resgate específico de um grupo. É como eu crio oportunidades para que essas pessoas que já estão sendo resgatadas em virtude de uma política pública, elas tenham as mesmas oportunidades das outras pessoas. Essa é a discussão pragmática. O resto, aparentemente, sob o discurso da solidariedade e da justiça social, acaba criando privilégio. Então, essa é a grande questão. E se eu admito que, quando eu faço um assentamento, o filho do assentado não tem acesso a uma educação minimamente de qualidade para concorrer, inclusive como oriundo de escola pública e tendo acesso à política já de cotas, é porque a minha política social de assentamento ela não está funcionando. Ou educacional. Ou educacional não está funcionando. Então, essa é uma ponderação que deve ser trazida para o debate. Eu gostei muito dessas propostas. Vamos apresentar, vamos fazer um documento e apresentar para os deputados, para eles financiarem melhor a universidade pública, financiarem melhor a educação básica pública. Olha, nisso aí estou completamente de acordo. Acho que temos uma educação subfinanciada. A Universidade Federal, inclusive, tem passado problemas graves de subfinanciamento. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas a Faculdade de Direito hoje está em pleno debate de como fazer para conservar. E para conservar a própria faculdade, o prédio mesmo parece que está em condições não exatamente ideais, não é? E tudo isso precisa de dinheiro, de aporte financeiro, e é dinheiro público mesmo. Quanto ao favorecimento ideológico, a criação de um privilégio, né, a possibilidade de fraude, porque pessoas entrariam no MST somente para ter acesso a essas vagas. Eu gostaria de ver, de verdade, as pessoas da elite, os filhos da elite, se inscrevendo no movimento Sem Terra. Eu queria ver isso acontecer assim. Porque talvez, se isso acontecesse, ainda que como fraude, essas pessoas teriam acesso a uma realidade social que eles nem sequer veem. Porque se você pensa, você tem capacidade de pensar que a cota para um excluído ela é um privilégio, é porque você não conhece a realidade social em que aquelas pessoas estão inseridas. Veja, essas pessoas são excluídas de tudo, de absolutamente tudo. Elas estão num movimento de assentamento porque elas não tinham onde trabalhar, elas não tinham onde morar, elas não tinham onde plantar,
elas não tinham capacidade de fazer sequer uma agricultura de subsistência. É por isso que elas estão inseridas nesses programas de assentamento, não é? Então, é uma medida, as cotas, e assim, veja, a gente está falando dessa cota específica do curso de medicina, mas esse argumento, ele é um argumento genérico para todas as políticas afirmativas. Toda essa discussão, ela se dá todas as vezes que o Estado vai proteger uma minoria ou uma maioria minorizada, não é, em situação de vulnerabilidade, ou de vulnerabilidade financeira, ou de vulnerabilidade física, ou de vulnerabilidade histórica, ou de vulnerabilidade social, ou de qualquer tipo de vulnerabilidade. Toda vez que o Estado brasileiro aparece para dizer vou fazer uma cota de reparação histórica, alguém grita, mas é privilégio. Foi assim com as mulheres, foi assim com os pobres, foi assim com as cotas de egresso de escola pública, foi assim com todas as cotas que o Estado brasileiro estabeleceu. Se eu perguntar a vocês uma questão mais prática, confirmado o edital por decisão judicial, né, quais seriam os efeitos práticos para os candidatos e mesmo para a universidade, se ela ainda pode ser responsabilizada porque ficou em nível de liminar e ninguém julgou o mérito. Alguém depois pode jurar o mérito ou realizou o vestibular, virou caso consumado, por isso que a universidade estava voando para resolver logo. Eu acredito, Jamildo, que a grande interrogação é porque isso é um termo, um convênio, celebrado entre a Universidade Federal e o INCRA. Então, esses recursos eles têm que ser repassados anualmente pelo INCRA. Então, você tem parcelas anuais que o INCRA ele tem que passar para a Universidade Federal. Em 26, pode ter mudança de governo? O que é que acontece? A Universidade Federal, ao meu ver, uma vez iniciada essa turma, aí a gente vai agora para uma outra discussão. A universidade não pode, a despeito, e o termo ele é frágil porque ele pode ser denunciado por qualquer das partes. Lá está estabelecido. Então, a despeito da existência desse termo, aí agora eu vou olhar pelo lado do aluno. Veja, a gente está discutindo aqui o processo de ingresso. Uma outra coisa é depois que você ingressa. Então, depois que eu ingresso, eu não posso simplesmente dizer para esse aluno que o INCRA não mandou o dinheiro e que a turma dele vai fechar. Ou que a turma dele não vai existir. Então, esse termo de execução descentralizada, que ele chama de TED, que permite a elaboração de toda essa política e a criação dessa turma, ela depende exclusivamente de dotação orçamentária anuais dentro desse programa, dentro do INCRA, durante os 7 anos do curso. Veja, eu espero que tenha, porque, do ponto de vista, agora vamos analisar sobre gestão pública. O prejuízo para que eu, enquanto gestor público do INCRA, eu não dotar o orçamento desse programa para mandar o dinheiro para a federal, o prejuízo social é muito maior. Com certeza. Mas você não tem como é que eu posso dizer, uma segurança de longevidade que justifique a certeza ou a garantia de que aquele aluno entrou, não, agora eu estou certo que eu vou sair como um aluno regular. Agora, é natural que aconteça a formação dessa turma. Por quê? Porque, é como eu estou dizendo, o prejuízo social, o prejuízo acadêmico e o prejuízo para essas pessoas é muito maior. Agora, você vai dizer que você tem dinheiro até o final da turma, você não tem. Por quê? Porque é um contrato específico e que a dotação vai ter que ser feita anualmente. Estrito senso, realmente não. Vamos lá, doutora, a sua vez. Mas aí, para todo orçamento público, né? Todo orçamento público, ele é anualizado. Lembrei agora o da de universidade Trump, também. Lembrei agora de Trump, que teve que dar um shutdown. Não. Né? Veja, se o orçamento do INCRA é anualizado, o da Universidade Federal também é. A dotação orçamentária, e aí, veja, até vou agradecer o fortalecimento do meu argumento de que são recursos separados, são recursos distintos, eles não estão misturados. De fato, esse curso ele vai depender
de duas dotações orçamentárias diferentes, não é? A da universidade e a do INCRA. Mas, como todo orçamento público, ele é previsto e provisionado anualmente pelas leis orçamentárias. E essa não é uma dificuldade assim. A dificuldade neste caso, e aí eu vou voltar naquele assunto do começo lá, a dificuldade nesse caso por que é que se faz esse barulho todo com o curso de medicina e apenas para o curso de medicina. E, veja, mesmo neste momento em que as pessoas estão questionando apenas o edital de medicina. Ninguém está questionando os outros, e há vários outros, diversos outros. Né? É porque o problema está no fato de ser um curso de medicina. E aí eu vou voltar novamente na questão da igualdade, da isonomia e das cotas, porque, assim, as políticas de cota e de ação afirmativa, e o Pronera é uma delas, não é? Elas não servem apenas para um indivíduo, elas servem para uma classe, não é? Uma classe de pessoas que, por qualquer motivo, a sociedade brasileira, em algum momento, resolveu excluir e segregar. E é o caso dos trabalhadores rurais. O problema, onde nós estamos aqui socialmente falando, nós estamos falando de populações rurais marginalizadas. É este público que o Pronera atende, não é? E tira da marginalidade. Não é? Porque, quando a gente pensa em trabalhadores rurais, nós estamos pensando quase sempre, com muita frequência, em trabalhadores manuais submetidos a problemas inclusive de saúde, de exposição ao sol e de trabalhos manuais, trabalhos muito mal remunerados, trabalhos muitas vezes sazonais. Não é? São essas pessoas que nós estamos, com o Pronera, tirando da segregação social, da impossibilidade de acesso aos benefícios do Estado brasileiro, e dando a essas pessoas a oportunidade de ter acesso à educação formal e de, através da educação, angariarem um acesso às benesses do Estado, né, brasileiro. A gente ali tem quase 8 minutinhos para concluir. Eu queria aproveitar que vocês são da área jurídica e falar um pouquinho da polêmica que está estabelecida essa semana, que é a aposentadoria de Barroso, e começa a se cogitar vários nomes. Né? Fala assim, Jorge Messias, Bruno Dantas, Rodrigo Pacheco, Maria Elizabeth Rocha. Em relação ao Jorge Messias, pernambucano, né? Se diz que talvez seja o nome mais querido de Lula. Em relação ao Pacheco, os bolsonaristas estavam dizendo que era o nome indicado para Alexandre de Moraes. Eu acho que é para lascar com o Pacheco, porque Lula vai dizer, não, Alexandre de Moraes não manda aqui não, a decisão é minha. Aí eu queria ouvir vocês se podem ou não representar tensões entre a independência judicial e alinhamentos políticos, essa nova indicação. Se isso é inevitável nesse regime constitucional que a gente vive. Inclusive, tem uma fala do Lula dizendo assim, não vou indicar amigo, mas sim alguém gabaritado. Isso é crível juridicamente nos dias de hoje. E não sei se vocês gostam de falar alguma coisa sobre a própria aposentadoria do Barroso. Jamildo, só para finalizar a questão do Pronera, então, a política afirmativa, e eu acho que uma política pública que tenha como objetivo atingir de forma mais justa e isonômica, ela tem que ser uma política de oportunidade. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu tenho que tirar um grupinho aqui no final já da cadeia de desenvolvimento aqui do social para fazer esse resgate, então, na verdade, eu estou admitindo que eu falhei na criação de oportunidade durante todo esse período,
porque eu tive que ir lá no final fazer esse resgate. Mas é precisamente isso. Certo, mas é porque eu tenho que admitir que minha política está falhando. E eu tenho que corrigir a política para corrigir a criação de oportunidade e não de resgate no final. Voltando aqui para a sua contextualização, vejam, a gente já teve alguns ministros, indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, que, do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, eu tenho minha opinião, Nara vai ter a dela, outros advogados vão ter suas respectivas opiniões, na avaliação do conhecimento jurídico daquela pessoa que está sendo indicada. Então, já teve uns que eram unanimidade, você podia até não gostar, mas ninguém questionava o conhecimento jurídico daquela pessoa. E quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, a gente tem um ideal de que aquela pessoa que vai para ali, sentar naquela cadeira, ela tem que ter realmente um conhecimento assim sólido e muito grande, né? Para que você não esteja ali na pirâmide da estrutura judiciária brasileira, você está fazendo, você está executando ali decisões judiciais que vão refletir tanto na estrutura do judiciário quanto na vida de qualquer cidadão, porque a Constituição nossa, ela permeia nossa vida diariamente. Então, a gente vê sob essa perspectiva. Em relação aos nomes, veja, mais uma vez volta o debate de que a indicação, seja nesse governo, no passado, no futuro que vai vir, às vezes é uma indicação que não é, a gente acha que pode não ser muito republicana. Agora, ela está cumprindo a regra que está lá estabelecida. Concorde ou não discorde, a regra está lá. Se a gente discorda da regra, então a gente tem que mudar a regra. Quem é que muda a regra? O parlamento. Vai lá discutir, vai, enfim, amadurecer uma regra que a sociedade entenda que o presidente da República, quando faz a indicação, o Senado, quando vai fazer a sabatina, realmente isso é um critério de avaliação e um critério de julgamento. E não simplesmente um cara crachá para dizer que cumpriu ali a tabela. Então, dos nomes que são ditos aí, Bruno Dantas, do TCU, ele já se movimentou no passado para tentar ir para o STF. Não deu certo. Tinha que recorrer a um Pronera. Você é crítico do STF, não sei como não lançou essa. Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Então, a relação dele com o presidente Lula e o governo atual é inconteste, a gente sabe disso. Agora, e ele tem o mérito dele, né? É um advogado da União de carreira. Da UFPE, inclusive. E você tem Pacheco. Então, Pacheco a formação, advogado, chegou ao Senado exatamente naquela mudança que foi o impeachment de Dilma. Então, Dilma se candidatou ao Senado por Minas e acabou Pacheco levando essa vaga. Depois, como presidente do Senado ali, fez sua gestão lá questionável do ponto de vista de outros adoram ele. E aí a política, na hora que essa vaga, porque o Supremo também é um tribunal onde a política está permeada, o Supremo ele tem também suas predileções, são seres humanos. Poderia a gente não saber, era o ideal, mas eles têm também a predileção deles. Então, pode ser que o ministro do Supremo, eles prefiram Pacheco do que Messias, mas essa indicação compete ao presidente da República, e é ele quem vai fazer. Aí, se você perguntar a mim, Carlos, o que é que você acha, como você perguntou aqui, de fato? Do ponto de vista pragmático, político, eu acho que o governo optaria por um Pacheco. Agora, do ponto de vista de técnico de personalidade mesmo, se eu vou em minha avaliação pessoal, eu vou entendimento. Ele indicaria o Messias. Que é o terceiro, um eventual terceiro evangélico em uma lista de mais de 170 ao longo da história. Doutora Nara. Eu acho que a gente, para discutir isso aí, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, o que é que o ministro do Supremo faz, e segundo, como é que é o critério de indicação de um ministro do Supremo. Primeiro, eu vou para os critérios. O ministro do Supremo precisa ter conhecimento
conhecimento jurídico, né, reconhecido, ele precisa ter mais de 35 anos, e ele precisa ser indicado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado Federal. Estabelecidos os dois requisitos objetivos, o conhecimento técnico e a idade, o processo de indicação e de aceite pelo Senado, ele é político. O presidente da República não chama a pessoa lá no gabinete dele e passa uma prova de concurso de juiz, não é isso, não. Faz uma entrevista. Ele é uma indicação mesmo política. Já porque teve um que disse assim, deixa que eu mato no peito. Presume-se que o conhecimento técnico está posto porque ele é antecedente, ele é critério para a possibilidade de indicação. Não é? Então, tanto a indicação do presidente quanto a sabatina do Senado são critérios políticos. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é, às vezes a gente pensa assim, que o presidente vai indicar um amigo e ele só vai fazer aquilo daquela matiz ideológica quando estiver dentro do Supremo. Quem conhece um pouquinho a história do Supremo sabe que o presidente que se ilude na indicação de um amigo sempre dá errado. Veja, nós temos hoje, a gente tem hoje os ministros do Supremo. Eu vou citar dois para a gente... como exemplo. Para a gente ter assim de como é que as coisas caminharam depois. Veja, Alexandre de Moraes, ele foi indicado pelo presidente Temer. Quando ele foi indicado, os movimentos de esquerda entraram em pânico. Não é possível que vai se indicar uma pessoa... Alexandre de Moraes, quando era secretário... Segurança de São Paulo. Em São Paulo, ele era a pessoa do combate às drogas, do combate violento às drogas. Assim. Então, quando essa figura foi indicada ao Supremo Tribunal Federal, a direita entrou em festa, a esquerda entrou em pânico. Olha quem é Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Quando Fux foi indicado para o STF, Fux foi Dilma. Foi Dilma. Quando Fux foi indicado para o STF, foi o avesso. A esquerda entrou em festa, a direita entrou em pânico. Olha quem é Fux hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal. O cargo de ministro do Supremo, ele dá uma liberdade muito ampla a quem entra ali, assim, de maneira que essas amarras, elas são assim muito muito frágeis, não é? Quando vestiu ali aquela toga, as amarras assim são muito frágeis, porque o tribunal, os ministros do tribunal costumam se proteger mesmo assim, né? Nesse sentido da liberdade de julgamento. E agora, o que a gente precisa ver é assim, como é a escolha que o presidente e o Senado estão fazendo, porque muito recentemente nós tivemos um presidente da República dizendo assim, eu vou escolher um ministro do STF que seja terrivelmente evangélico. Aí você pensa assim, mesmo num critério político, será que esse é um critério decente para você escolher um ministro do Supremo? Qual é a religião dele? Considerando que, veja, todo julgador é gente. Antes de ser julgador, é gente. Ele vai ter a formação religiosa, ele vai ter a formação política, ele vai ter a formação ideológica dele. E, no ideal, ele deveria afastar essas compreensões na hora de julgar. Mas, veja, eu vou dizer de novo, é gente. Antes de ser juiz, é gente. Então, o processo de formação do convencimento daquela pessoa que é julgador, ele passa pelos critérios de informação e de formação. Diferente é
eu vou colocar um ministro terrivelmente evangélico, porque toda vez que chegar uma causa que for moralizante, ele vai julgar desta maneira. Aí a gente precisa entender como e por que as pessoas estão sendo indicadas. Se a indicação é porque é um excelente ministro de Estado, é um excelente AGU, veja, esse critério é um bom critério. Uhum. Se a indicação foi presidente do Senado e fez, no exercício da presidência do Senado, uma administração que eu, no caso, presidente da República, que eu compreendo compatível com a Constituição, veja, esse é um bom critério de escolha. Agora, quando a gente vai questionar de eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu gosto da história dessa pessoa, eu não gosto da história daquela pessoa. Aí a gente entra no critério político, que é o mérito administrativo, inescrutável, competência do presidente da República e depois na sabatina dos senadores. Só para concluir, gostaria de acrescentar? Não, só que a gente tem que ter o cuidado quando a gente vai avaliar, principalmente essa escolha, como você perguntou, do ministro Supremo, para a gente não ficar refém da nossa própria opinião. Porque a opinião, veja, eu tenho a minha, Jamildo, você tem a sua, a Nara tem a dela, então o que a gente tem que fazer é realmente ter um critério de análise e de avaliação objetivo. E a outra coisa é que o que surpreende a gente é que, embora a gente saiba que esse julgamento e essa análise, ela, tirando os critérios objetivos do cumprimento da exigência para o candidato, ela passa por um julgamento político, a gente se surpreende com algumas posições, eu não digo de julgamento, mas de conduta do julgador quando está no Supremo Tribunal Federal. Mas, veja, isso é uma avaliação que também o próprio Senado deve fazer no seu sistema de freios e contrapeso, quando controla o julgamento ou não da conduta de um ministro do Supremo. Justamente, e daí essa guerra para se reeleger o maior número de senadores, porque o pau vai cantar no Senado. Eu queria encerrar pedindo que vocês deem um like, acessem o canal, quem não assinou ainda. Agradecer as pessoas que compareceram à nossa celebração de 20 anos de jornalismo digital. Quem não foi e se justificou, plenamente justificado, fiquem tranquilos. A amizade é a mesma. Agradeço demais. Foi uma festa beneficente. Em breve a gente vai estar anunciando, né, as entidades que a gente vai poder ajudar. E concluir de verdade me irmanando nessa pressão por uma indicação feminina. Não sei se a gente conta com o voto do nosso causídico, mas meu voto na senhora, viu? Nessa pressão feminina, bora. Nara lá no Supremo. Se ligarem para mim para perguntar, eu indico ela. Vamos embora. E se me indicarem, eu aceito, viu? Vamos embora, Jairo. Até a próxima.